Fala, traders, beleza? Vamos fazer aí uma análise técnica do Gold hoje. Técnica e fundamentalista também, né? Na verdade são os fundamentos, as notícias muito negadas pelos YouTubers, por esses carinhas aí que ficam ensinando, né? Ou acham que estão ensinando a galera a operar, falando erroneamente, ensinando a desprezarem notícias, dizendo que notícia não move o mercado. Meu Deus. Se não move, o que é que move? Se não as notícias, né? Pessoal, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui do Gold, ó, no diário. Daí ele puxa aqui por si só desde 2017, quando ele vinha lateral aqui até 2019, ó. Ele vinha lateral aqui, ó, exatamente aqui 2019, quando ele rompeu exatamente aqui, ó, mais ou menos dia 26 de junho de 2019, tá? E o Gold vinha ganhando só força até agosto, quando ele renovou o topo histórico aqui, ó, em 2070 dólares aproximadamente. Ele renovou o topo dele aqui. E daí para cá ele vem corrigindo, tá? Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora. Talvez esse vídeo, sei lá, vai ficar uns 15, 20 minutos. É o máximo que eu espero, tá? Mas vale a pena, vale a pena. Não desanima logo não. Pessoal, então é o seguinte. O ouro rompeu aqui. Começou a formar as ondas de Elliott. Começou a ganhar tração. Isso aqui tudo já é daqui para cá. 2020 para cá, ó, já é Covid, tá? Daqui para cá era medo do Covid. Eram os rumores, boatos de que havia um vírus matando na China e que já tinha chegado à Itália. Mas aqui ainda se brincava o carnaval, aqui Dória ainda negava o vírus, dizia que podia brincar carnaval, Drauzio Varela também podia brincar o carnaval, inclusive foi o pai do termo gripezinha, né? Que foi a primeira pessoa que falou, não, isso aí vai ser só uma virosezinha, ele falou. Então aqui o mundo ainda estava ignorando, né, o vírus, mas os investidores já estavam com medo. E daí eles começaram a se refugiar no ouro, que é tido como um ativo de segurança. Tá? O ouro é tido como um ativo de proteção, é como um porquinho de renda variável. Então, muitos dizem que o ouro não é investimento, que o ouro é só proteção. Até o Warren Buffett mordeu a língua, porque ele agora, quase 90 anos de idade, passou a investir em ouro, comprou quase 600 milhões em papéis de uma mineradora canadense, tendo que engolir tudo que ele falou a vida inteira, que ele sempre disse que ouro não era investimento. Agora ele está investindo em ouro. Você vê, né? A gente nunca pode falar muito. Nessa água não beberei, nesse ativo não investirei. Então o ouro começou a subir, fez a primeira onda de Elliott aqui e corrigiu, tá? Fez a segunda e teve essa baita correção aqui, ó, que inclusive rompeu uma LTA que passa bem aqui, ó. Rompeu uma LTA bem aqui, caindo mais de quase 15 pontos aqui, caindo quase 14% aqui. Aqui foi mais ou menos em 12, eu lembro que eu estava operando em 12 de fevereiro do ano, em 12 de abril do ano passado, desculpa. Não, de fevereiro mesmo, 12 de fevereiro do ano passado. Então ele deu essa queda tão grande aqui, que rompeu, rasgou essa LTA, fez uma bear trap, né? Uma armadilha de touro. Tipo, caiu e voltou a subir. Pegou muita gente e deixou essa recuperação em V aqui, ó. É o que todo mundo fala, né? A nossa recuperação vai ser em V, ó. Deixou esse V, essa fenda. E daí ele corrigiu. Aí ele foi para a quinta onda, que é essa onda maior, onde ele renovou o topo histórico. Antes, o topo anterior dele era 1911, que foi batido lá em 2011, há 10 anos atrás, tá? Mais ou menos por aqui, ó. 1911, mais ou menos por aqui, ó. Cadê? Só um pouquinho, gente. Aqui, ó.
1911, tá? Ele tinha batido há 10 anos atrás essa marca. E desde então, vinha trabalhando muito em queda. Ele vinha trabalhando muito abaixo dessa média. O ouro que vinha até 2017, quando estava bem valorizado, ele já valia 1.220 dólares a onça Troy. E daí ele fez a quinta onda e agora veio fazer, tá fazendo a onda A, né, que é a sexta onda, que a gente chama de onda A, que é essa correção. Ele já corrigiu, tá? Deixa eu apagar mais aqui. Em relação a aquela queda de 2020, ele já corrigiu o 61,8%, que é aquela linha amarela aqui, ó, no meio. Essa linha aqui, ó. 1685, 1690, tá? A gente estava esperando essa correção, tá? Ele corrigiu até um pouco mais, deixou um rabinho aqui, um paviozinho, mas ele já corrigiu. Essa linha vermelha é uma correção de 2017 que eu ainda estou esperando, ó. Se eu puxar a fibra até esses fundos aqui de 2017, vai dar aqui uma correção mais ou menos até 1573. Mas isso aqui eu estou falando de longo prazo, assim, seria de repente pensar num position, né? Um swing trade de anos, por exemplo, de pelo menos de uns 2 anos aí para frente, quem sabe até um ano para frente. O ouro ele tem tudo para vir buscar isso aqui, 1573, dada a correção, né, de 2017, que realmente foi quando ele começou a subir de verdade, ó. Foi quando ele começou a ganhar tração lá por 2000 e ao finalzinho de 2017, 2018, especialmente em 2019. Então ele está devendo toda essa correção ainda. Porém, quando ele chegar aqui, se chegar, né, nossas estimativas, se ele chegar aqui, daí ele vem subir com tudo, né? A tendência é que ele suba com tudo e vai fazer esse tamanho aqui, ó. Deixa eu apagar de novo que a gente vai marcando, né? Ele vai fazer esse tamanho aqui, deixa eu usar a seta. Ele vai fazer essa perna aqui, ó, inteirinha para cima. Ele corrigindo aqui, ó. Era aqui que estava, né? 1573, 1580, ó. Então ele vai fazer essa perna aqui para cima. Ele fazendo isso, ele vai disparar, esse ouro ele vai disparar. Eu posso também puxar para cá, só para a gente ver até onde que vai dar ali, eu achatando a tela. Então daqui entre 2 e 3 anos, eu acredito que o ouro venha bater isso aqui, ó. Eu não, né? Muitos grafistas, muitos fundamentalistas, enfim, vários operadores do mercado acreditam que o ouro vai. Eu estou sendo comedido, eu estou pondo 2.370. Faz tempo que eu venho fazendo essa análise, tá? Que é o tamanho dessa perna aqui, corrigindo, que seria a onda 1, né? E a onda 2. Entenda, falando de longuíssimo prazo, né? Onda 1, onda 2, e aí vem fazer a onda 3, que é o tamanho, seria o tamanho da onda 1. Então, aí quando ele completar a segunda correção e fizer a quinta onda, ele vai lá para os 3.000 dólares. Mas isso aqui, como eu disse, é a longo prazo. Como a gente não opera tão longo assim, até porque a nossa conta não permite, vamos dar uma olhadinha agora, vamos para o intraday, né? Então, volto aqui a correção, ó. Como eu falei, só para frisar, eu tenho duas LTBs aqui, ó. Essa LTB mais acima, que vai ser mais difícil ele buscar. Porém, eu tenho uma LTB aqui, mais embaixo, que foi onde o preço tocou mais vezes no diário, ó. Durante alguns dias, ó, o preço, então eu vou considerar mais essa LTB de baixo. Se romper essa aqui, daí ele tende a vir buscar essa outra de cima, tá? Mas vamos dar um passo de cada vez. Então aqui no 4 horas, depois de ele cair muito, essa linha laranja é uma LTB, ele caiu muito, né? Tentou romper essa LTB aqui, não conseguiu, voltou para dentro dela e aqui ele rompeu. Rompeu há 2 noites atrás, eu estava operando, tá? Ele deixou um W aqui, ó. Se a gente for olhar figuras, né? Ele deixou um W em cima da, ó. Tudo indica que ele pode ter uma
uma alta, porque ele deixou um W, pessoal. Deixa eu voltar aqui no diário. Ele deixou um W em cima dessa LTA aqui, ó. O que é um W? Ele é quando o preço diz que ele está cansado de cair, ó. Ele caiu, tentou subir, caiu novamente e tentou subir. Então ele deixou um W aqui, indica uma figura em cima, né, da correção daquela queda de março do ano passado, como eu falei, que é essa linha. Eu tenho esse suporte em 61.8 aqui. Eu tenho o suporte da própria LTA. E eu tenho também aqui uma região de suporte de uma LTA mais embaixo. Então eu acredito, a gente acredita que quando tem um cenário desse, o ouro tem muita dificuldade de romper todos esses suportes aqui. Tá? Tanto que ele tentou romper duas vezes, ó, e foi projetado para cima novamente. Ó. Tentou romper aqui, não conseguiu. Deixou um engolfo de alta aqui. Não conseguiu, foi para cima, caiu novamente, deixou uma espécie de mulher grávida aqui, tudo figura de impulsão, né? Tanto essa quanto essa, o engolfo de alta joga para cima. A mulher grávida também, que é esse candle aqui engolfando o segundo candle, né? Como que fosse o corpo e a barriga da mulher. E ele joga para cima, o engolfo de alta também joga para cima. E agora ele está trabalhando ali no diário numa LTA, né? Que ele já tentou romper aqui, ó. Veio testar aqui embaixo essa manhã, 1730, ele chegou próximo aqui, abaixo de 1730, mas fechou em cima da LTA. Porém, o que a gente acredita? A gente acredita que o dólar vai subir, porque o ouro é cotado em dólar. Do que o dólar sobe, ele fez a onda 1, 2, 3, 4, né? Daí rompeu antes do tempo, mas pode ser que esse dólar volte a subir, que esse dólar volte a fazer a quinta onda de Elliott, né? Então estou misturando aqui análise técnica com análise fundamentalista. Para esse dólar subir, a gente precisa de notícias de medo e pânico, incerteza no mercado. E é o que a gente mais tem, né? Principalmente por causa disso aqui, ó. É uma coisa que a gente tem que olhar. É isso aqui hoje que o mercado está observando. É a taxa de rendimentos dos bonds americanos para 10 anos. Né? Caiu um pouco. Esses dias chegou até 1,78. Eu acompanho isso aqui todo dia. Muita coisa. Se chegar a 2%, pessoal, isso aqui é um rendimento de um título da dívida pública para 10 anos. Tá? Então, em 10 anos, se você deixar lá sem mexer, e esse rendimento varia, lógico, mas hoje te daria 1,64%. O temor é que isso aqui vá para 2%. Se for a 2%, a gente vai ter um dólar muito forte. Então a gente vai ter um dólar muito forte. Um dólar aí, eu acredito que lá pela casa dos 95 mil pontos, mais ou menos por aqui, ó. Opa, a gente vai ter aqui, ó, 95.300. A gente vai ter um dólar muito forte, mais ou menos aqui, quem sabe até passando. Por quê? Porque o pessoal vai tirar o dinheiro, os investidores vão tirar o dinheiro, por exemplo, do Dow Jones, do Nasdaq, né, do S500. O Nasdaq vai desabar. O Nasdaq desaba porque com a taxa de juros alta, o Nasdaq ele sofre muito. Ele sofre porque as empresas não vão conseguir pagar. Essas empresas que compõem o Nasdaq, que são empresas de tecnologia, elas tomam muito empréstimo, elas pegam muito dinheiro emprestado. Então elas precisam de um juro baixo para poder honrar, para poder quitar esses compromissos. Então se isso aqui vai subir, se esse rendimento vai subir, a gente está falando de inflação também. E a gente está falando de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai fazer com que esses empréstimos das empresas fiquem mais caros. Então o primeiro índice que vem para baixo com tudo bonito é o Nasdaq, que vem renovando o topo histórico aqui, ó. Renovou um topo aqui, corrigiu e se ele vier para baixo agora ele deixa um M, né? Ele está deixando um M aqui, ó. Ou seja, cansou de subir por causa do medo justamente dessa elevação do pagamento, né, do rendimento maior, 10 anos no título do T10 americano. Então isso aqui, pessoal, você que opera, trader, você precisa entender essas coisas. Não é chegar lá e fazer como muita gente faz. Sabe o que muita gente faz? Os caras pegam o celular e vão operar a ponta do movimento. Eles vão operar a ponta do movimento. Aí o cara fala assim, ó, tá subindo.
olha, cara, vamos comprar que tá subindo. Não, eu digo para vocês que ele tá querendo cair, ó. Se eu diminuir o zoom e eu olhar lá atrás, ó, desde 2020 para cá, eu tô vendo que ele já subiu demais. E tudo que já subiu demais, uma hora tá devendo correção, ó. Vou pegar desse fundo para cima aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Ele tá batendo ali 13.950, né? Ele tá devendo correção aqui pelo menos, ó, até 9.588. Ou seja, não é hora de comprar índice. Não é hora de comprar, porque eles estão muito precificados. Eles estão muito caros, tá? É mais hora de se pensar em vender, tá? Ficar de olho nas notícias, ficar de olho nesse rendimento aqui. Quanto mais esse rendimento subir, mais o índice dólar sobe. E o índice dólar subindo, ele derruba o euro, que é cotado em dólar também, né? O euro dólar. Isso aqui tudo são operações, tá? Se você não sabe tirar essas setinhas, pessoal, você vem aqui em gráficos, ó, objetos, apagar todas as setas. Pronto, já sumiu as setas, tá? De repente a sua tela está cheia de seta aí, você não sabe como que faz. Beleza? Então se o dólar vai subir, então eu tenho uma certeza que euro é para baixo. Então vou vender euro. Eu tenho certeza que libra também é para baixo. Se os juros americanos subir, cai libra, cai euro, cai o neozelandês, esse aqui, ó, que ele está lateral há muito tempo, ele vem, ó, nessa lateralização aqui há bastante tempo. Cai o australiano, por quê? Porque eles são moeda base, tá? Eles estão do lado esquerdo do par. Então se o dólar subir, todos os pares que o dólar está do lado direito, como a moeda cotação, cai, tá bom? E se o dólar sobe também, aí aqui onde o dólar já está do lado esquerdo, eu já vou ter o efeito diferente. O ien vai subir junto, né? Dólar ien vai subir junto. O CHF sobe junto. E o canadense também sobe junto. Porque aqui no caso o dólar está do lado esquerdo. Ele é a moeda base e não a moeda cotação. E aqui é o contrário. E também nesse mesmo cenário de dólar subindo, né? Rendimentos dos títulos americanos 10 anos subindo. Se chegar a 2%, isso aqui o dólar vai lá para cima. Aí eu também tenho ouro para baixo. Eu também tenho ouro para baixo, mas bem para baixo, como eu falei. Podendo buscar aqueles 1.573 lá, que é aquela correção lá de 2017. Ó, dessa correção desse fundo aqui, ó, em torno de 1.200 dólares, ok? Daí o ouro vai vir buscar pelo menos essa LTA aqui, ou mais embaixo, né? Voltar a buscar aquele fundo do Covid do ano passado. Então qual que é o meu viés? O meu viés de momento agora é evitar compra no ouro para swing, tá? Para swing trade. No day trade dá para você pensar em compra, tá? Porém não agora. Se você vir aqui, ó, o que o ouro fez, ó? Ele caiu bastante, formou um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Eu tava de olho nisso aqui nessa reversão. Quando ele cansou de cair, eu acho que semana passada ele bateu 1.684 aqui, ó, que foi esse fundo aqui. Daí o que ele fez? Ó, ele rompeu esse ombro, cabeça, ombro com muita dificuldade, ó, e foi buscar lá em cima. Ó a região que ele chegou novamente. Ó. E daí agora ele voltou a uma nova resistência, né? Que é desse W aqui maior. Você vê que a gente tem que analisar no macro, no micro, no super macro e no super micro. Então ele agora está testando essa resistência aqui, ó. Ora resistência, se o preço estiver abaixo, vira uma resistência, se o preço estiver acima voltando, vira um suporte. Então eu estou de olho, né, ó, ele está trabalhando aqui, ó. Ele caiu bastante essa manhã. Eu realizei, ó, quer ver? Eu estava operando. Querem ver uma coisa? Propriedades, mostrar histórico de negociação. Não está aparecendo por quê? Todas essas setinhas aqui que ele mostra, foi esse, ó, isso aqui foi um gain, ó, vendi aqui, ó, setinha apontando para baixo e dei um gain, realizei aqui no paviozinho, que foi esse pavio aqui, ó. Tá aqui a linhazinha novamente, ó. OK? Então, pessoal, seguinte, o ouro tá aqui nessa região. Para hoje eu não sei o que ele pode fazer, tá?
é esperado. Como toda sexta-feira a gente fala isso. Sexta-feira a gente espera que as bolsas realizem um pouquinho, porque ninguém vai querer ficar posicionado para o domingo. Ninguém sabe como que do sábado para o domingo pode acontecer muita coisa, né? Pode explodir uma bomba, o Powell pode morrer, a Janet Yellen pode pegar Covid, enfim. Os Estados Unidos podem enviar um foguete para a China, a Coreia do Norte mandar um de volta para os Estados Unidos, e ninguém quer ficar posicionado no final de semana, principalmente na época de pandemia. Então a tendência é que o pessoal feche, saia das operações em bolsas, em índices, né, e corram para se refugiar no dólar ou no ouro, né, que são ativos de segurança. Então eu estou reticente aqui, não estou operando nesse momento. Hoje é dia 9, sexta-feira, 9 de abril de 2021, 14h11. Já dei o meu gain do dia, como vocês estão vendo aqui a linha, né? Essa linha aqui, que foi da seta que eu acabei de mostrar, tá? E enquanto ele estiver aqui lateral, eu não vou fazer nada. Então vamos só entrar um pouquinho mais aqui no intraday. Eu vou no 15 minutos. Se eu fosse olhar graficamente, o ouro estaria fazendo uma flâmula aqui, ó. Deixa eu preencher essa para ficar mais fácil. O ouro estaria fazendo uma flâmula aqui, ó. Seria isso, né? Se eu tivesse com viés de dólar para baixo, então eu poderia suspeitar, pessoal, vocês conseguem arrastar o deslocamento, ó. Você tá vendo o último candle aqui, ó? Você põe o mouse lá em cima ali, ó. Quando aparecer essa setinha para a esquerda e para a direita ali abaixo do cursor, ó, deslocar gráfico, você arrasta ele para trás, ó, ou para frente, tá? Só vou arrastar para trás porque eu preciso desse espaço à frente. Então, se eu tivesse com viés de dólar fraco hoje, mas eu não estou, pelo contrário, como eu falei, eu acho que o pessoal vai sair das ações dos índices, vai se proteger no dólar e o dólar vai subir, porém não é certeza. Mas se fosse o contrário, eu ia ter um viés assim, ó. Porque a flâmula, ela é uma figura de continuação de tendência, né? Ele subiu, lateralizou, fez topos mais ou menos na mesma altura e fez fundos ascendentes, né? Fundos mais altos. E uma hora ele vai romper aqui, e se ele romper, né, geralmente quando acontece isso, ele segue a tendência, tá? Mas aí tem que se ver toda uma análise fundamentalista também. Então a gente poderia ter o ouro buscando esses topos aqui, ó. Só um pouco. O ouro poderia vir buscar esses topos aqui, ó. Não sei o que ele fez, que ele encolheu sozinho. Ó, 1760, que foi o que ele bateu mais recentemente aqui, ó. Onde ele chegou bem próximo aqui, ó. Se eu puxar lá no 4 horas, ó, bem acima do W, ó. Esse topinho aqui, ó. E onde ele trabalhou bem próximo aqui também. Então vocês vão vendo que uma coisa confirma a outra, tá? A curto prazo eu tenho uma LTA, um LTB aqui para ser buscada. E eu tenho um W aqui rompido, porém que ele desistiu, né, do rompimento pelo menos por hora. Mas eu ainda acredito no rompimento desse W aqui a curto prazo. E se ele romper, ó, ele vem buscar exatamente essa LTA, ó. Olha aqui, ó. Entendeu? Então eu tenho um viés que o ouro deu uma subida nessa próxima semana, que vai começar agora, tá? E daí ele vai ficar fazendo isso, tende, né? Não vai, desculpa, não posso dizer que vai. Ele tende a ficar fazendo isso aqui, ó. Lateralizando dentro desse achatamento aqui, ó, fazendo fundos mais altos e topos mais baixos, ó. Que é o que ele sempre faz, ó. Você pode ver aqui, ó, ele fez. Você pode ver aqui, ele fez. Ele sempre tem essa flâmula, ele sempre faz essas figurinhas, né? De lateralização. Então ele vai vir fazer isso aqui, ó, por muitos dias. Então a gente pode ter dias aí de ouro muito volátil e ouro dias de muita alta, ouro dias de muita baixa, tá bom? Pessoal, é isso. É ruim não ter ninguém perguntando assim ao vivo, porque daí a gente não vai lembrando de tudo, né? E não vai podendo aclarar.
Mas é isso, a gente tem um W aqui, segurando numa resistência, que é o suporte de 61,8 da queda do ano passado, aquela queda de mais de 14%. A gente tem uma LTA aqui bem antiga, lá de 2017, tá? A gente tem essa LTB aqui também de agosto do ano passado. A gente tem uma perspectiva de que esse W seja rompido e ele volte a buscar essa LTA, ó, e você pode ver que bate certinho nela aqui, ó. Tá bom? Isso aqui eu tô falando de pelo menos o que? Um mês, tá? Mas pro day trade, ó, pro day trade, por exemplo, aqui 15 minutos, 30 minutos, é ficar de olho, tá? Ele tá grudado nessa resistência que é o topo do W, né, que é a neckline do W, ok? A gente tem aqui, se a gente for olhar agora para as médias móveis, eu tenho a média mais rápida de 14 períodos cruzando essa média aqui, que no caso é o Bollinger, né? Mas é uma média, essa média central aqui é um Bollinger de 45 períodos e uma média mais rápida aqui de 14 períodos, tá? O preço também está complicado de fazer alguma coisa, porque essa linha verde aqui é justamente a média anual, tá? Então ele está bem na média, então assim fica muito difícil saber. Porque quando ele está muito acima dessa média verde, a gente sabe que ele está sobrecomprado, que é hora de pensar em venda. E quando ele está muito abaixo, eu falei isso em alguns vídeos anteriores dessa semana. E quando o preço está muito abaixo aqui, ó, acho que vocês, deixa eu ver se eu dou um zoom maior aqui. Ó, tá aqui a média verde, ó. E quando o preço está muito abaixo assim, a gente sabe que já não é mais hora de pensar em vender, porque ele está muito abaixo do preço de mercado. Então é hora de pensar em comprar. Mas sempre de olho no dólar e de olho naquilo que movimenta o dólar, que são notícias. Só para lembrar vocês, boas notícias o dólar vem para baixo, más notícias o dólar vai para cima. Então essas notícias a gente acompanha sempre aqui, ó. Eu tenho um calendário econômico, né? Mas tudo está aqui, ó, investing.com, tá? Aqui vão sair notícias do Brasil, ó, Ibovespa recua após ajuste e tal. E eu tenho todas as notícias aqui do cenário local, alguma coisa de relevância mundial sai aqui também. Mas se eu quiser notícias americanas, se eu operar como eu mesmo opero, né? Eu ponho aqui, eu vou na bandeirinha, eu coloco em inglês. Aqui você não está traduzindo para o idioma não, a tradução é aqui em cima, ó. Aqui, ó, nesses campos aqui, ó, nessas estrelinhas, tá? Então eu vou aqui, ó, em inglês, bandeirinha americana, e o site agora vai me dar notícias dos Estados Unidos. Já saiu da Bovespa, já foi para o S&P 500, renovando novamente recordes históricos. Ó, traduzindo, eu já deixei tradução automática, né? Porque ninguém fala inglês tão fluente assim. E aqui tem tudo que você precisa saber, ó. Petróleo, ações da Boeing, Amazon. A gente tem notas de executivo, a gente tem o que o Biden está falando, está pensando. Biden cria comissão para estudar alguma coisa ali, eu não li ainda. Então a inflação nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central de Chicago, de Washington, enfim, a gente tem tudo aqui, ó. Aí a gente tem as principais notícias do dia aqui embaixo, que é o calendário econômico, são as principais notícias, tá? Hoje teve IPCA no Brasil, né, que é a média de inflação, não saiu boa. O Banco Central brasileiro já sinalizou que em maio tem tudo para subir mais 0,75, a gente vai ter uma Selic aí que estava em 2, foi para 2,75, então mês que vem provavelmente, muito provavelmente, teremos uma Selic em 3,5% para tentar reduzir as perdas inflacionárias, né? Pessoal, então é isso. Espero ter ajudado. De repente você vai ver esse vídeo e vai falar: caramba, eu sou um merda no mercado. Hoje eu entendi que eu não sei nada mesmo. Realmente. E isso é bom, tá? Pelo menos essa consciência de que você não sabe ainda é muito boa, porque já é um começo. Se você não tinha essa consciência e passa a ter agora, é muito bom, porque daí você vai procurar ter o conhecimento que você hoje está entendendo que não tem. Ok? Pessoal, segue a gente no Instagram, tá? Trade Invest. É só um nome que eu inventei, não quer dizer nada, parece um nome pessoa jurídica, né? Mas não é pessoa física. Aqui, ó, Trade Invest, eu tenho poucos seguidores. Na verdade eu comecei a ir para as redes sociais faz pouco tempo, né? Então
Não sou um grandão aí das redes sociais ainda. Também não me interessa ser. Mas se você quiser seguir a gente, eu tenho muita coisa aqui. Eu falo muito conteúdo aqui que vai te ajudando. Tem algumas fotos pessoais minhas, mas a maioria aqui tudo é conteúdo de relevância para vocês. Tá bom? Então espero ter ajudado. Se inscreve no canal, deixa um like aí se você gostou. Se você não gostou também, não deixa nada. E não volta mais também. Porque eu sei que tem canais bons aí. Eu estou tentando fazer o meu melhor para vocês. Tá bom, gente? Um forte abraço. Hoje é sexta-feira, então vou desejar um bom final de semana para vocês. E agradeço aí quem ficou até o final. Beleza, pessoal? Bons trades a todos. Um forte abraço.